10/10/2025 é o dia em que eu estou gravando essa palestra, dando início ao nosso projeto Caminho de Emaús. Seja muito bem-vindo. Eu desejo que a partir daqui você experimente muita transformação, que seja um caminhar de muita expansão da consciência, que seja um divisor de águas na sua espiritualidade, no seu autoconhecimento, no seu processo de iluminação, porque é para isso que a gente está aqui. E eu tenho certeza que esse primeiro encontro já vai trazer muita luz para você. Eu senti de começar com um vídeo para a gente poder assim olhar nos olhos, vocês olhando nos meus olhos e eu olhando na energia de vocês, para que vocês captem a essência desse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que a cada passo que a gente der nesse caminho de Emaús, nós vamos descobrir algo novo, redescobrir outras coisas, vivenciar um encontro com a essência crística em cada um de nós. Portanto, sinta-se em casa. Esse é um bate-papo entre irmãos, entre amigos, porque o que eu desejo é o mesmo que você. A iluminação é crescer, é multiplicar na luz, no conhecimento, nas boas obras, ajudar o nosso mundo, ajudar os nossos irmãos e, claro, sair daqui, dessa vida, melhor do que a gente estava quando chegou. Pode parecer estranho para você que de repente não tem muito hábito de ler a Bíblia, nunca leu, ou já leu, né? E esse pedaço da Bíblia, esse trecho da Bíblia que está no Evangelho de Lucas, talvez você não se lembre, talvez até você já tenha ouvido falar desse caminho de Emaús, mas não se lembra. Independente se você conhece, se você não conhece, se você já conhece, eu quero explicar para vocês do que é que se trata o caminho de Emaús. Bom, esse é um projeto do Mestre, inspirado pelo Mestre, para ajudar vocês, um caminho de espiritualização. E eu vou resumir o caminho de Emaús, porque se eu fosse pegar o trecho aqui dos evangelhos para ler, a gente ia ficar muito tempo só na leitura e não ia entrar no assunto. Jesus havia sido crucificado e tinha uma tristeza pairando entre os discípulos. Discípulos, eu falo, os apóstolos e os outros tantos que o seguiam. E nesse episódio específico, havia alguns discípulos caminhando entre Jerusalém até a aldeia de Emaús. A aldeia de Emaús fica a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Esses discípulos estavam tristes por causa da morte de Jesus. De repente, Jesus aparece, começa a caminhar com eles e começa a lembrar esses discípulos de tudo aquilo que ele em vida havia dito, que ele cumpriria as profecias, que o Filho do Homem deveria morrer e depois ressuscitar. Mesmo Jesus tendo dito isso para os discípulos ainda encarnado, eles se esqueceram, não conseguiram acreditar nesse fenômeno espiritual. E a grande chave da coisa, que vai trazer todo o sentido para o nosso projeto, é que esses discípulos não reconheceram Jesus no caminho de Emaús. Estavam conversando com ele ali recordando-os das Escrituras, mas eles não reconheceram Jesus. Mas, durante o processo, enquanto Jesus recordava os discípulos das Escrituras, de tudo o que ele deveria passar, eles começaram a sentir uma alegria brotar dentro deles. Essa alegria não tem nada a ver com euforia. Euforia é emoção, é passageiro, é bom? É. Faz parte da vida sentir euforia? Faz. É uma coisa que eu preciso procurar sentir na minha vida? Claro que é.
Mas a gente não pode confundir euforia com alegria. São coisas diferentes. Pelo menos essa alegria tratada nos evangelhos, tratada na Bíblia em algumas passagens, não é a euforia. É um estado, é uma postura muito mais poderosa. Foi essa postura que começou a se manifestar naqueles discípulos enquanto Jesus falava das Escrituras. Eles chegaram em Emaús, Jesus tomaria a viagem, seguiria em frente, mas por causa daquele papo tão bom, tão edificante, os discípulos convidaram Jesus para que permanecesse com eles, para que jantasse com eles, e ele aceitou. E no momento em que Jesus estava partindo o pão e abençoando esse pão perante os discípulos, alguns, não eram todos, tá? Que estavam ali, é como se houvesse rasgado o véu da consciência que impedia que aqueles discípulos reconhecessem Jesus. Claro que há outras questões para que eles não o reconhecessem ali. E de repente eles reconheceram o Mestre e se alegraram diante da presença do Mestre. E naquele momento, Jesus desapareceu da presença deles. Essa passagem é o sentido de tudo o que vai ser dito aqui. Agora, por quê? No começo, Jesus estava ali, entre eles, falando das Escrituras, falando da palavra da verdade, orientando-os, dizendo que era necessário que as coisas acontecessem do modo como aconteceram, mas eles simplesmente não viam Jesus. Não reconheciam Jesus. Por quê? A tristeza, a ignorância, o lamento, toda aquela vibração negativa prendia os discípulos numa faixa inferior de consciência que não permitia que eles percebessem o que estava além. Tem uma palavra perfeita para isso: transcendência. A transcendência da tristeza, da ignorância, da consciência limitada era o que permitiria que os discípulos reconhecessem Jesus. Reconhecessem a figura do Cristo, a energia do Cristo, a vibração do Cristo impressa e manifestada na pessoa de Jesus. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Aqui, a gente vê esse planeta. Para quê? Para evoluir? Uns vão falar: eu vim para realizar meus sonhos, meus objetivos, eu vim para ser feliz, eu vim para resgatar meus karmas, eu vim para X, Y, Z, W e por aí vai. Cada um tem uma resposta para isso e não vou dizer que as pessoas estão erradas, todo mundo está certo em sua própria razão. Eu acho que todo mundo está certo em estar no momento em que está na consciência buscando aquilo que acha que precisa buscar. Porque, no final das contas, todos os caminhos levarão a um único objetivo. Só um. Só existe um objetivo, que é a iluminação, que é a evolução de todas as coisas, que é a transcendência de todas as coisas. Esse é o único objetivo que existe. Mas se você acredita que está aqui para evoluir, que está aqui para se iluminar e para ajudar o mundo a ser um lugar melhor, como eu comecei falando a respeito disso, se você não expandir a consciência, como é que você pensa que vai enxergar a verdade, a luz? Como é que você pensa que vai enxergar o objetivo, que é a iluminação? Como é que você pensa que vai realizar isso sem expandir a consciência? Porque aqueles discípulos estavam perante a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, sem a conexão com o Cristo, você não sabe o caminho, você não reconhece a verdade e você não vibra na verdadeira vida. Porque eu vim lhes trazer vida e vida em abundância.
Essa vida em abundância, essa vida plena está no Cristo e somente nele. Portanto, nesse caminho de Emaús, que significa, que simboliza a nossa jornada de vida, o nosso caminhar de aprendizado e evolução, na ignorância, no medo, na tristeza, na frequência baixa, nós não conseguimos reconhecer a energia do Cristo. E sem reconhecer a energia do Cristo, como é que você vai, repito, como é que você vai acessar a verdade, como é que você vai encontrar o caminho, como é que você vai vibrar na verdadeira vida? Deu para entender que o caminho de Emaús nada mais é do que um projeto para que você se encontre com Cristo? Porque sem se conectar com Cristo, você não transcende. É um caminho de transcendência. Esse é um caminho único de transcendência. Portanto, a gente vai expandir a consciência, todas as palestras que vierem daqui para frente, para que você encontre o Cristo. A gente ouve muito falar nas religiões, Jesus está voltando. De fato, eles não estão errados. Jesus realmente disse que interferiria num determinado momento do curso da história da humanidade. Mas antes que ele interfira, ele mesmo disse que este evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e somente após isso viria o fim. Para que esse evangelho seja pregado, para que você viva, para que você entenda, para que você leve o evangelho, você precisa reconhecer o Cristo. Sem isso, você não expande a consciência, não compreende o evangelho, não compreende a verdade, portanto, não estará apto a ajudar os demais. Você vai passar a vida como aqueles discípulos, com a energia do Cristo tentando se comunicar com você o tempo todo, como foi o caso deles, e você simplesmente não reconhece, você simplesmente não enxerga e você simplesmente não percebe. Quantas vezes na sua vida você vai olhar agora, a verdade estava aí, batendo na sua porta, o tempo todo, e você não via? Quantas vezes a sua intuição fala, alguém fala, o seu guia tenta falar com você, você tem um sonho, recebe alguma revelação, alguém tenta te dar um toque, olha, não faça isso porque vai acontecer isso, aquilo, e você não escuta. Se compara a situação aqui do caminho de Emaús. Um estado de ignorância, de cegueira, e nós temos bilhões de pessoas nesse estado, nessa situação, neste momento. E eu vejo muitas pessoas falando, uns falam de arrebatamento, outros falam de nova era, outros falam de nova terra, outros falam de interferência alienígena, que na verdade tudo é a mesma coisa. Mas pensem comigo, o instrutor do mundo, o orientador deste planeta, o responsável por isso aqui, porque ele mesmo disse, todo o poder foi dado a mim nos céus, sobre a terra. Todo o poder. Eu tenho autoridade sobre esse planeta. Ele disse claramente isso. Mas ele falou que esse fim só chegaria depois que o evangelho dele fosse pregado em todo o mundo. Vocês acham que atualmente existe alguma condição disso acontecer? Essa expectativa exacerbada das pessoas, na verdade a gente sabe o porquê que elas têm essa expectativa, porque elas querem mudança. Mas são poucos os que querem mudar. O caminho de Emaús é um caminho para você mudar. É um caminho de trabalho interior. É um caminho de encontro com a verdade, de expansão da consciência, de percepção de si, da vida, das leis, dos ensinamentos do Cristo, porque todos os nossos encontros, todo o nosso papo aqui será totalmente embasado na sabedoria de Jesus, que é o nosso Cristo. Foi por isso que há 8 anos eu comecei com o trabalho da magia da transformação, porque quando eu iniciei esse trabalho, a direção dos Elohim foi a seguinte: Vinícius, ilumine o máximo de pessoas
que você conseguir. É sobre isso que se trata a magia da transformação. Não só a magia da transformação, ferramenta espiritual energética com a qual nós trabalhamos, como o próprio termo magia da transformação, que é algo que você pode vivenciar, por exemplo, nessa palestra, em todas as outras, em qualquer vídeo meu aqui do canal, em qualquer vídeo de qualquer pessoa que te inspire a ser uma pessoa melhor. Você vai estar vivendo o que a gente chama de magia da transformação. Muita gente confunde o poder divino dessa ferramenta como se fosse o gênio da lâmpada. Eu quero carro, eu quero dinheiro, eu quero namorado, eu quero prosperar. Não que essas coisas sejam ruins. Nós sabemos que precisamos dessas coisas aqui na Terra, queremos muitas dessas coisas que muitas vezes nem precisamos. Não tem nada de errado em você desejar essas coisas. O que existe de ignorante nisso é não compreender o sentido pelo qual foi concedida essa ferramenta para as pessoas. Porque se a gente não entende isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos viver dependentes de quem conseguiu chegar lá. Não é dito aí no meio da lei da atração? Ah, você é um deusinho. Você é um co-criador, você é um Deus em ação. Você é Deus em ação, né? Só que isso é pregado, isso é dito, isso é enfatizado, infelizmente, apenas dentro de um contexto material. Ok, você é um deusinho quando o assunto é manifestar dinheiro. Quando o assunto é ganhar seus milhões, quando o assunto é realizar o seu sonho, porque você veio aqui para realizar o seu sonho, aí você é um deusinho. Ok, mas tem como você ser um deusinho na arte de co-criar milhões e não ser um deusinho na arte de amar o seu semelhante? Porque vamos analisar alguns que nós conhecemos que conseguiram despertar esse deusinho. Um deles é o protagonista de tudo isso aqui, Jesus. Jesus tinha algum problema em manifestar milhões se ele quisesse? Não. Jesus tinha algum problema em curar alguma doença? Não. Jesus tinha algum problema em fazer qualquer efeito físico? Não. Mas Jesus tinha algum problema em perdoar? Alguma dificuldade em perdoar o seu semelhante? Não. Jesus tinha algum problema para compreender a sabedoria da vida de Deus, a espiritualidade? Não. Jesus tinha algum problema, alguma dificuldade, alguma desmotivação em estudar, em se melhorar, em trabalhar, em servir, em ser a pessoa mais humilde, embora seja a mais poderosa do contexto da época? Ele tinha algum problema com isso? Não. Então a gente percebe que o poder, ele vem acompanhado da sabedoria e da capacidade de amar. Chama trina. Não tem como isolar. Vou te dar poder só para você transformar a sua vida. Esse é o engano das pessoas quando vêm para a espiritualidade e quando participam de ferramentas, de processos iniciáticos como a magia da transformação, que a MT em momento nenhum visa te dar o que você quer. O objetivo da MT é transformar você em quê? Num deusinho. Para que você tenha campo suficiente para fazer isso. Ou para que as coisas venham com mais facilidade. No entanto, o poder se regula junto com a sua capacidade de amar, com a sua capacidade de perceber a vida, com a sua capacidade de perdoar, com a sua capacidade de entendimento, com a sua capacidade de transcendência, com a sua capacidade de autoconhecimento, de gestão pessoal e de tudo na sua vida. Portanto, ser um deusinho nunca foi sobre co-criar a realidade material. Isso é uma faceta do que é ser um deusinho. Ser um deusinho nada mais é do que ser Cristo. E se você não entende que Jesus é um modelo para que nós sigamos, você vai viver dentro do paradigma religioso do Jesus me dá. Jesus faz para mim.
Jesus traz o namorado. Jesus traz a minha casa. Jesus traz meu emprego. Jesus traz meu filho. Jesus traz minha loteria. Jesus traz minha bicicleta. O jet ski, o disco voador. É mais fácil, né? É mais fácil endeusar quem chegou lá. É mais fácil transformar quem chegou lá numa referência não a ser seguida, mas numa referência de Deus que vai fazer para mim, do que entendê-lo, enxergá-lo como um modelo de lapidação. O convite para o caminho de Emaús, para a magia da transformação em todo o nosso trabalho, é para que você entre em processo de se transformar num deusinho. Porque transformando o seu campo energético, toda a sua vida se transforma. É sobre isso, e é só sobre isso o tempo todo. Desde Jesus e muito antes de Jesus até aqui, é sobre isso. E será que as pessoas estão entendendo isso? Agora, se você não tem interesse em se transformar num deusinho, se você não tem interesse em tomar posse do seu poder espiritual para transformar a sua vida e para ajudar o seu semelhante, ajudar o mundo no qual você habita, então aí, se você quiser, você já pode até sair daqui. Mas se você deseja, vamos comigo para o deserto. Deserto, Mateus 4. Porque o primeiro passo para você se transformar no Cristo, para você despertar o Cristo, para você reconhecer o Cristo em si mesmo, e não apenas em si mesmo, para você conseguir olhar para Jesus, que é um Cristo, e ver o Cristo nele, mas um Cristo nele atuando para que o meu também desperte. Eu gostaria muito que você saísse desse paradigma do Jesus faz para mim. Porque em momento nenhum ele disse que estava aqui para isso. Ele apenas disse aos seus apóstolos: pedireis o que quiseres em meu nome, será feito. Para as outras pessoas que não estavam recebendo aquela autoridade, a regra era a seguinte: tudo é possível que crê, e se vocês acreditarem, vocês farão as mesmas obras que eu fiz e maiores ainda. Ou seja, Jesus reconhecia em você o potencial de Cristo. E você reconhece? Você está afim de reconhecer? Ou você quer passar a sua vida debaixo do paradigma do Jesus faz para mim? Se você quiser, tudo bem. Só que se Jesus tem o poder de mudar a sua vida, se só Ele pode mudar a sua vida, se só Ele é Cristo, se só Ele é capaz, porque o discurso é esse, se Ele não quiser fazer por algum motivo, danou-se, né? Como é que faz com a sua vida? Não muda? Se Ele não tiver a fim de fazer, não muda? Sua vida vai ficar do jeito que está? Agora, se você quiser continuar comigo nesse caminho de Emaús, porque o desafio é que você se torne um Cristo. Eu me lembro que até 2017, meu trabalho era muito conhecido por conta das canalizações que eu postava nos Filhos da Alva. Em outros sites eu tive a oportunidade de ser colunista de vários sites. Tive a graça, tive o presente de ter textos meus, canalizações minhas, em primeiro lugar em alguns sites, como texto mais acessado, tive esse presente. Só que chegou um momento em que simplesmente transferir as palavras deles, por mais que eu escrevesse meus próprios textos também, mas Vinícius Francis naquela época era muito mais um canalizador de mensagens de blog. Eu não fazia vídeo, eu não fazia palestra, eu não tinha entrado nesse mundo ainda de youtuber, nem tinha a pretensão de ser. Num determinado dia, a mestra Maria disse para mim o seguinte, foi um encontro. Eu tenho essa canalização lá no blog Os Filhos da Alva, é Palas Atena, Mestre Jesus e Mestra Maria. Os três vieram trazer uma mensagem maravilhosa para todos nós, de mudança de ciclo, de uma nova etapa que se iniciaria através
daquela canalização. E na minha vida também a gente ia começar um novo processo a partir dali. Tanto que Maria me desafiou nesse dia e disse: Vinícius, está na hora de você deixar as suas palavras com eles. Tudo bem, você canalizou a gente, vai continuar canalizando, nós vamos continuar ajudando você, mas está na hora de você tomar frente disso. Ou seja, está na hora de você se canalizar, está na hora de você passar para as pessoas os seus pensamentos, as suas ideias, os seus aprendizados, o seu conhecimento em fusão com o nosso, obviamente, porque tudo que é feito sob a direção deles, mas eu estou participando. Somos responsáveis juntos. E naquele momento eu me vi desafiado por ela a entrar nesse caminho de ser um Cristo, um Deusinho. E a gente vai ser como? Trabalhando. Trabalhando. Fazendo por onde? Estudando, evoluindo, ajudando, espalhando a boa nova do Evangelho. É assim. Porque Jesus partiu, deixou seus apóstolos com a missão de representá-lo, e também o seu irmão, que não era dos 12 apóstolos, o Tiago, que são 3 Tiagos, né, na Bíblia, Tiago maior, menor, e Tiago o justo. Esse, o justo, era o irmão de Jesus. Ele não era dos 12, era líder dos 12. E todos eles foram trabalhando para quê? Para entrar nesse paradigma do Jesus faz para mim? Não. Para se tornarem Cristo também. Pedro foi fazer as obras de Jesus, Paulo foi fazer as obras de Jesus, os outros, a própria mãe, Maria Madalena também. A gente se encontra com Cristo, mesmo que seja através de Jesus, para depois também se tornar um. E se você quer se tornar um, vamos entrar comigo no deserto. Porque foi o primeiro passo da missão de Jesus. Antes de partir para a missão crística como Messias, Jesus foi tentado pelo diabo. Vamos colocar uma aspas aí, porque quando se fala diabo, imediatamente a gente pensa naquela criatura chifruda de rabo de garfo na mão, que é um arquétipo, que é uma figura mitológica. Eu não estou dizendo que o diabo não existe, que uma figura maligna opositora à luz não exista, mas o que eu estou dizendo é que a figura em si, como é retratada na cultura religiosa, é uma mitologia. Você já viu o diabo? Você já viu esse tal Satanás, que o povo chama de Lúcifer, e que nem é Lúcifer? Lúcifer significa anjo de luz, o portador da luz é uma outra história. Nem se refere a seres de baixa vibração. O portador da luz é um ser de luz, certo? Mas ninguém questiona, né? Vamos tirar a ideia desse ser mitológico e vamos dividir em 2 instâncias aqui. A primeira delas, a gente pode até deixar as tentações do mundo, os espíritos malignos. A gente até teve recentemente, nos 21 dias, inclusive eu recomendo a você, sobre obsessão e mediunidade, um módulo só sobre obsessão. Essa palestra tem muito a ver com isso. E o processo de obsessão começa na tentação. Não é dito no Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação. Inclusive, nós temos uma palestra sobre o Pai Nosso à luz da metafísica. Não nos deixe cair em tentação. Mas espera aí, tudo bem, é bonito que seja dito assim, Jesus falou desta forma. Mas é tarefa de Jesus resistir à tentação? Minha? É tarefa de Jesus evitar que eu caia em tentação? Porque quando ele foi tentado, o Pai, que significa a hierarquia acima de Jesus, interferiu para que Jesus não fosse tentado? Não. A hierarquia acima de Jesus, os servos da luz que acompanhavam Jesus, só chegaram depois que ele tinha sido tentado. Depois que ele venceu as tentações, aí é dito que os anjos então vieram e o serviram
porque ele estava 40 dias sem comer, sem beber. Para que naquela fraqueza, naquele momento, porque o jejum significa consagração, não vou entrar nisso aqui, depois a gente pode falar sobre ele, para que naquele momento de consagração ele percebesse as suas próprias fragilidades. Aliás, é por esse mesmo motivo que os hebreus foram parar no deserto, dentro da história de Moisés. Não foi porque Deus queria puni-los no deserto, não, mas porque entre um paradigma e um outro paradigma existe um caminho a percorrer, chamado deserto. O deserto é a terra prometida, inclusive são 2 palestras que eu tenho no canal aqui. Nesse caminho de deserto, você conhece seu próprio coração, as suas inclinações, as suas fraquezas. Jesus estava se enfrentando naquele momento para que ele próprio tivesse a comprovação de que tinha capacidade de assumir a energia do Cristo. Primeiro ele precisava vencer as suas limitações, suas inclinações, as suas tendências a possíveis quedas, para daí ele estar apto, pronto, totalmente treinado, imune à tentação. Por quê? Você já pensou se ele começa o caminho do Cristo, de repente ele é tentado e cai e se perde tudo? Não, primeiro, antes de você tirar a habilitação, tem a prova, tem o exame de rua. O deserto é seu exame de rua. Antes de você entrar no caminho do Cristo, você precisa ser tentado. Por quem? Por uma criatura? Não, nem por Deus. Deus não está testando você, Deus não faz isso. Deus conhece você totalmente. A espiritualidade não... Gente, isso é papo de quem não entende as coisas como são. O seu guia não fica te testando. Para quê? O que ele vai ganhar com isso? A espiritualidade superior já conhece você de cabo a rabo. Mas talvez você não se conheça. Você é quem precisa se conhecer e entender quais são as reais inclinações do seu coração. A primeira tentação de Jesus, o diabo disse a ele o seguinte: se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. O que é que nós vemos aí? O que é o pão que você come? Representa o quê? O saciar das necessidades materiais. Jesus estava ali para conhecer o seu próprio coração. Jesus estava ali para se alimentar de outro pão. Porque ele próprio diz: eu sou o pão do céu. Quem comer de mim jamais terá fome. Mas o diabo não sugeriu a ele que ele comesse desse pão que nunca mais seria fome, não. Ele queria que Jesus comesse do pão material. E a resposta de Jesus foi a seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Traduzindo metafisicamente dentro do nosso entendimento aqui, que existem outros. Nem só da vida material, das buscas materiais, da necessidade material, da satisfação pelas coisas, viverá o homem. Mas antes de mais nada, ele se alimentará das palavras que saem da boca de Deus, que significa conhecimento, autoconhecimento, expansão da consciência, iluminação, espiritualidade, etc. A primeira tentação de Jesus é também uma tentação nossa. Quantas vezes nós colocamos os nossos desejos materiais, as nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas ambições egóicas na frente da nossa iluminação? E quantas vezes nós tentamos negociar com o universo? Ah não, se você me der a minha casa, prometo que eu vou ser um servo bom e fiel.
Se esse namorado aparecer, eu serei a pessoa mais grata do mundo. Se o dinheiro vier, eu vou ser o servo que mais se dedica na espiritualidade. Você está sendo tentado pela sua própria inclinação. Se na sua vida o interesse pela matéria falar mais alto do que o interesse pela luz, você não está pronto para ser um deusinho. E o que vai acontecer com você? No percurso você vai cair. Não que você precise negar as coisas da matéria, não. Não. É só inverter as prioridades. O tentador queria que Jesus colocasse como prioridade a satisfação de suas necessidades materiais. E eu te pergunto na sua vida, você está colocando o que como prioridade? Você está deixando de se iluminar por causa de satisfação material? Isso fala mais alto no seu coração? Você às vezes pensa em desistir do caminho de iluminação porque não tem aquilo? Porque ainda não chegou lá? Ou fica condicionando muito o seu viver na espiritualidade a ter alguma coisa ou a chegar em algum lugar baseado em promessas que fluíram muito mais da sua expectativa? Porque há pessoas que falam que Jesus prometeu 100 vezes mais, mas elas não procuram entender, dentro do contexto, o que é que Jesus queria dizer com 100 vezes mais e quais as condições para que o 100 vezes mais se manifestasse. O tempo todo ele estava enfatizando que isso só aconteceria mediante a deixar tudo pela causa dele. É só depois que eu solto tudo que eu tenho condições de ter alguma coisa na luz. Do contrário, se eu não soltar tudo, eu vou conquistar as coisas pelo mero esforço. Pode ser que eu consiga? Pode. Mas pode ser que não. Eu não sei se você sabe, esse mundo em que vivemos é um mundo injusto. Na Matrix não é o mais esforçado que consegue. Você já parou para pensar nisso? Não é o mais esforçado que consegue as coisas. Costuma ser o mais bonitinho, costuma ser o filho de fulano de tal, costuma ser o branquinho, costuma ser o do país de primeiro mundo. Há condições de contexto, de ambiente, de sociedade que favorecem, sim, a conquista de coisas no mundo. E há contexto que coisas dentro de um contexto, ou melhor, há contextos que desfavorecem a conquista de coisas. Então, se você quer ter coisas simplesmente pelo seu esforço dentro do paradigma da Matrix, você precisa saber do seguinte: você está num contexto injusto, que não vai te favorecer só porque você é esforçadinho, que não vai, essa meritocracia social não existe, isso é balela. A meritocracia, eu confundo essa palavra, tem uma meritocracia espiritual é uma outra coisa. A da Matrix, que é vendido, que muita gente compra, estude, 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 que você vai ser alguém. Se esforce, 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 que você vai chegar lá. Lute, 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 entre na competição, atrás de competição, se mate, se mate, se mate, se mate, se mate, se mate, que você vai chegar lá. Resultado. Todo mundo, olha, gente, vamos olhar para o Brasil. O brasileiro é um povo que trabalha muito. Eita, povo esforçado. É um povo que levanta cedo, que pega condução, que faz o que for preciso para tentar melhorar de vida. E a gente está vendo todas essas pessoas que se esforçam diariamente no nosso país, dadas as condições econômicas, dada a opressão de país de primeiro mundo sobre nós, a gente está vendo todas essas pessoas serem realmente recompensadas conforme o seu esforço? Não. E a gente está cansado de ver, até nesse meio espiritualista, pessoas que são filhos de fulano, são famosos, são não sei o quê, com certos favoritismos sociais, privilégios sociais, se destacarem muito e muito rapidamente
e muito mais do que muita gente que está realmente fazendo um trabalho de expansão da consciência. Então, já deu para ver que o jogo não é injusto, né? Tá claro? Então, se você quer conquistar o seu pão de cada dia apenas ou como prioridade, seu esforço, só seu esforço, já fique sabendo que o jogo não é justo. Você pode conseguir, como pode não conseguir. Que garantia você tem? E quem pode te dar essa garantia? Agora, se você entender que o objetivo primário não é transformar pedra em pão, o objetivo primário de ser um co-criador, de ser um Cristo, não é para conseguir o carro, o namorado, a empresa, os milhões, que o objetivo principal de se tornar um deusinho co-criador é se alimentar das palavras que saem da boca de Deus, então você entendeu como que funciona esse poder todo. Porque é quando eu me alimento do pão do céu que eu tenho condições de me alimentar de tudo o mais que eu precisar. Você vai deixar de se esforçar? É claro que não. Só que é um esforço feito aqui e um esforço feito lá. Você saltou de paradigma. Você não está só se matando, só no paradigma lá do Adão, o suor do teu rosto comerás o pão. Tem o suor do rosto? É claro que tem. É necessário para a sua evolução, inclusive. É necessário para a saúde do seu corpo. Você precisa se movimentar para ter saúde. E o esforço te amadurece, te lapida. É bom. Esforço é legal. Não é o desmedido que joga a pessoa no burnout. Não é isso. Não é esse estresse, não é se matar. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de trabalho, construção. Arar a terra é preciso, em qualquer circunstância. Agora, se você entende que esse caminho se trata de, antes de buscar a satisfação material, se alimentar das palavras que saem da boca de Deus, você pegou o espírito da coisa. Você entendeu. Eu tenho certeza que se você está nessa busca, primeiro que é o que sai da boca de Deus, depois vou esquentar com pão, você entendeu. Você entendeu que se alimentando do que sai da boca de Deus, o que é emanado de Deus, é sou preenchido. Então, de dentro para fora, eu causo na minha experiência toda a satisfação que eu preciso de qualquer que seja o pão, porque o pão pode ser muita coisa. E é só a partir daí que eu tenho chance de prosperar de acordo com a minha essência, com a minha natureza, de acordo com o que faz sentido para mim. Porque prosperar para mim pode não ser o mesmo que é para você. E assim por diante. Agora, Jesus estava sendo tentado, certo? Será que ele não tinha uma inclinação de repente, desejar como rei justo, como espírito amoroso, saciar todas as necessidades das pessoas da terra, resolver todos os problemas sociais, desigualdade, injustiça, fome, miséria, doença? Tá claro que Jesus tinha essa inclinação porque ele queria ajudar as pessoas. Ele queria curar as pessoas, mas ele sabia que se essa fosse a prioridade, como muitos queriam que ele fizesse, muitos queriam que ele se tornasse Messias apenas para provê-los do pão da terra. Nós vamos falar disso numa outra palestra. Mas ele se recusou, ele focou no quê? Eu quero que vocês se alimentem do pão do céu, porque é só assim que vocês serão realmente saciados. Porque você come o pão agora, daqui a pouco você não tem mais. Mas se você se alimenta do pão do céu, você está saciado. O que é isso? Preenchido, cheio. Você transborda. E quando você transborda, e é só quando a abundância não é isso? A abundância é transbordar. E eu só transbordo quando eu me preencho. É só assim. E qual é a nossa tentação nesse processo? Resistir a esse impulso de querer colocar a busca pelas coisas materiais
em primeiro plano. A satisfação daquilo que eu quero em primeiro plano, porque você vai cair. Se a satisfação do que você quer for sua prioridade, você vai cair. O Vinícius França está aqui há 14 anos, nos Filhos da Alva. Muitos anos antes, estudando e se preparando para isso. Se a prioridade do Vinícius fosse satisfazer os desejos dele, a busca pelo que ele quer do contexto pão, matéria, ele não estaria aqui. Por que ele chegou aqui? Porque a prioridade dele foi se alimentar do que sai da boca de Deus. Porque é isso que vai te dar resiliência, é isso que vai te dar força, é isso que vai te amadurecer, é isso que vai te dar poder, é isso que vai te dar condições para você transcender. A gente está falando o tempo todo aqui de transcendência. Transcendência. Inverta as prioridades. Transcenda. Solta essa ansiedade por ter as coisas. E vai se alimentar do que sai da boca de Deus. Depois você me conta o que vai acontecer. A segunda tentação, nessa mesma parte da Bíblia, o diabo leva Jesus assim, em cima do templo, e fala para ele: se tu és o Cristo, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordens, o Senhor Deus dará ordem a seus anjos para segurarem o seu ungido, que no caso era Jesus. E Jesus retrucou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo queria que Jesus se lançasse do templo, desafiasse uma lei, a lei da gravidade, mas Jesus não desafiou? Sim, em outro momento. Vamos entender o contexto. Ele queria que Jesus se atirasse, para que todos o vissem sendo recolhido pelos anjos. E aí todos acreditariam nele, né? Quem ia duvidar? Um cara pula do templo e os anjos pegam ele, só pode ser o Messias. Tentador, né? Não tentarás o Senhor teu Deus significa, na nossa vida, atitudes que contrariam as leis universais. Porque existe uma lei, a lei da gravidade. Se você pular, você cai. É uma lei. Então o que Jesus quis dizer para o diabo foi: você vai desafiar a lei que ele próprio criou? Você acha que se eu desafiar a lei que ele próprio criou, eu vou ser salvo? E na nossa vida, como é que a gente aplica isso? Vou dizer. Vou só pensar positivo. Mentalizar os milhões chegando na minha conta, mentalizar o dinheiro caindo, mentalizar o carro aparecendo, mentalizar a namorada surgindo. E vou soltar. E vai acontecer. O que você acabou de fazer? Você está desafiando a lei. Você está tentando o Senhor, teu Deus. Ah, mas não é dito que se eu vibrar, se eu pensar, se eu criar mentalmente, se eu visualizar, se eu sentir, eu tenho. Teve uma pessoa que uma vez me falou isso. O universo tem que me dar. Se tem que não funciona nem entre nós, vai funcionar com o universo. O universo está pouco se lixando para os seus tem que. O universo trabalha com lei. Se você faz por onde, tem um resultado. Se você não faz, não tem. Acabou. Acabou. Não tem diálogo, não tem negociação. Tentar o Senhor teu Deus no contexto de Jesus significa ou se compara a você achar que vai pensar, vibrar, mentalizar, que vai ficar imaginando um monte de coisa acontecendo na sua vida e simplesmente vai acontecer porque você está visualizando. É como você querer dinheiro sem trabalhar. Se compara a você sair de noite, vou entrar naquela rua ali,
é um horário perigoso, é um local que tem um certo perigo, tem um certo risco, mas a pessoa que está no tentará o Senhor teu Deus, ela não está na lucidez, como Jesus. Ela fica desafiando as leis. Ah não, eu vou lá porque eu sou iluminado, São Miguel me protege, Jesus me protege, Maria me protege, meu guia me protege, não sei o que me protege. Não, tá tudo certo, ninguém vai me assaltar, nada vai acontecer comigo. Aí eu penduro uma joia de todo tamanho, saio com meu iPhone não sei o que. Resultado, sou assaltado, sou espancado e me deixam lá todo quebrado, sem os bens materiais, e depois eu vou questionar a Deus o porquê que Ele não me protegeu. Ah, o Senhor vai me proteger, eu vou enfiar o dedo na tomada. O fato de eu ter expectativa a respeito de uma ação divina vai impedir que eu seja eletrocutado? Não. As suas expectativas servem apenas para iludir você acerca de algum resultado que você espera, mas que você não tem a menor lucidez e maturidade para pensar se realmente aquilo se comprova na realidade. O fato de você esperar que não quer dizer que vai. Outra coisa, tentará o Senhor teu Deus. Vou sair por aí e vou transar com qualquer um, com qualquer uma. Ah, só uma vez, só de vez em quando, só não sei o quê. Eu sou da luz, eu não estou em ressonância com isso. Eu mentalizo, ó, a pessoa não tem nada, não tem doença, não é um psicopata, nada vai acontecer comigo. Vou lá. E aí, numa dessas, acaba pegando uma doença, numa dessas acaba arranjando um encosto terrível que fica, que gruda, não sai mais. Numa dessas encontra uma pessoa perigosa que faz escambau, que apronta, que machuca, que estupra, que a gente vê que isso existe. E depois, por que Jesus não me protegeu? Por que meu guia deixou que isso acontecesse? Por que o pneu do carro furou? O pneu do carro furou porque você tem carro. E você tem carro, e no asfalto pode ter um prego, pode ter um metal, pode ter um outro objeto, com o potencial de furar carro. A partir do momento em que você está dirigindo o carro, que você comprou um carro e ele tem pneu, então o pneu pode furar. Ah, por que meu óculos quebrou? Por que estragou não sei o quê? Por que... Você não tem casa, você não mora, então a lâmpada pode queimar, a televisão pode estragar, o computador pode pifar, o celular pode cair. Eu mesmo uma vez estava andando de bike, o pneu furou, tive que arrastar a bike até a minha casa, daquela distância que eu estava, porque furou. E eu fiquei assim, ah, por que Faiati não segurou o prego? Por que os Elohim não impediram? Gente, você está num ecossistema. Você está numa vida. As coisas acontecem. O universo não gira em torno de você. O universo não gira em torno de você. Alguém já te disse isso? Se não disse, eu estou aqui te dizendo. O universo não gira em torno de você. Não espere que a espiritualidade, que o universo vai se comportar da maneira como você quer. Só porque você quer. Só porque você tem uma expectativa a respeito. É sua tarefa cuidar de você. É sua tarefa não tentar o Senhor. É sua tarefa respeitar as leis do universo. Prosperidade vem com trabalho interior e exterior. E ponto final. A menos que você dê um jeitinho de passar a perna no outro aqui, que também configura trabalho, de certa forma, só não tem um padrão cosmoético de um trabalho justo, honesto. Mas também é trabalho. Sem se mexer, não tem recurso. Fim. Se você não respeitar o seu corpo, não há nada que possa ser feito. Se você não se proteger, não há nada que possa ser feito. Você vai andar na savana achando que por você ser iluminado, ou por você estar estudando metafísica, os leões vão te atacar? Porque o mesmo Criador que está em você está nele. E o Criador nele o move o tempo todo a atacar, para comer, porque é o instinto. O instinto vem de Deus, da natureza. A natureza não é Deus. Então você acha que Deus não vai se mover no leão naquele momento porque você está passando. Porque o grande profeta está passando.
O Messias, ungido do século XXI, está passando, portanto, os leões vão todos assim se curvar. Você vai virar almoço e nenhum guia vai te impedir. É você que precisa ter o juízo e o bom senso de não se colocar em situações que são nocivas e perigosas a você. Agora, o outro ponto aqui, que é o ponto do reconhecimento social que o diabo queria promover em Jesus, a busca pelo reconhecimento social. Se jogue, porque se os anjos te pegarem, o que não ia acontecer, porque ele estava tentando, desafiando a lei, e quando você desafia, você se lasca. Sabe, tem muita gente que fica assim, eu quero, em 1 ano, manifestar 1 milhão. O que você está fazendo? Você está tentando o Senhor teu Deus. Você está desafiando uma lei. Você tem condições de... Como é que você vai manifestar esse 1 milhão? Ah, não sei, o universo tem que me dar. Né? É assim que pensa as let it go da vida. O universo tem que me dar, isso não importa. Eu estou aqui. Teu 1 milhão está aqui. E eu acho que eu preciso chegar aqui. Em 1 ano. Numa distância que normalmente uma pessoa trabalhando honestamente em algo que prospera, vai levar 5, 10, 15 anos para chegar lá. E não, eu acho que em 1 ano eu tenho que chegar. Porque eu sou um co-criador deliberado. Se eu realmente fosse um co-criador deliberado, lúcido, consciente, com consciência expandida, eu deveria ser sábio o suficiente para entender que eu não devo desafiar as leis. Que a natureza não dá esse tipo de salto. É tudo por processo, degrau a degrau, degrau a degrau, até que chegue lá. E o reconhecimento social? Vamos falar uma coisa? Se Jesus pulasse do templo e os anjos o pegassem, todo mundo saberia que ele era o Cristo. Pronto, estava resolvida a coisa. Não precisava ninguém acreditar em nada, ninguém escutar o que sai da boca de Deus. Já estava resolvido. Ele estaria provando a todos que ele era o Cristo. Aprovação social. Será que o que você quer não é isso? Será que você não adoraria ganhar aquele dinheiro, ter aquele namorado bonito, só para se autoafirmar, para as pessoas verem que você não está jogado fora, para as pessoas verem, seus parentes verem que você está falando a verdade? Não, olha, ele está falando a verdade, olha, ele está milionário. Será que no fundo você não quer estar naquele carro chique só para os outros verem o quanto você é incrível? Você não está querendo, não é gerar recalque nos outros, não? Será que o que você está buscando na sua espiritualidade não é ser poderoso para ter reconhecimento dos outros? Para ver o quanto você é incrível? O quanto você chegou longe, com coisa que chegar longe é ter dinheiro, é ter fama, é ter sucesso. O rico e o pobre, o famoso e o não famoso, têm o mesmo destino, cemitério. Uns vão se decompor no caixão, outros vão virar cinza. Mas o destino é o mesmo. Vai para o mesmo lugar. Que diferença fez? O status. Só se com o status você promoveu o bem. Aí tem uma diferença kármica para você. Do contrário é vaidade. Passa. Vai morrer junto com o seu corpo. Então será que o que você está buscando na sua vida não é reconhecimento? Se for, você é fraco e você vai cair. Porque nesse caminho de Emaús, o que menos você precisa é de reconhecimento, de compromisso com essa busca, com essa expectativa. Isso vai frustrar você. Porque o que vai acontecer, a maioria das vezes é o contrário. Sereis odiados por minha causa. Se Jesus se lançasse do templo, todo mundo veria e acreditaria nele não porque eles escolheram acreditar, mas acreditariam porque ele provou que era. Então é o ver para crer, é o Tomé.
Ver para crer não funciona. Se você não crê para ver, e se a sua intenção for algum objetivo X para aprovação social, status, para que os outros te vejam, para que os outros te notem, para que os outros te achem, você é vulnerável. Você será tentado e você vai cair. Terceira tentação. Jesus é levado pelo diabo a um monte muito alto. E lá de cima, ele mostra para Jesus todos os reinos da terra. E diz o seguinte: tudo isso, você está vendo aí, todos os países, todos os reinos, todos os povos, todos os poderes, tudo isso será seu, se prostrado agora me adorar. Vou te dar tudo isso. Só quero que você me adore. O que é adorar? Render-se a. Não é o primeiro mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas. Inclusive foi essa a resposta de Jesus. Está escrito que amarás o teu Deus e só a Ele servirás. Só a Ele adorarás. Ou em outras traduções, servirá. Então a gente pode entender essa adoração como prestar serviço. Se render a. Ter como prioridade os interesses dele. O que o diabo queria? Que Jesus simplesmente se ajoelhasse ali? Não. O diabo queria mais. O diabo queria que Jesus entrasse no jogo dele. No jogo da Matrix. Seja o que eu quero que você seja, aí eu vou te dar tudo. Aí sim eu vou te dar tudo. Render-se a pode significar no nosso contexto, quando você faz de tudo para ter aquilo. Você se rende ao ego. Você se rende à Matrix. Você se rende ao mundo. Você se corrompe com algum fim. Quando você faz isso, configura. Talvez seja a coisa mais forte que você vai ouvir aqui hoje. Configura pacto com o diabo. Você acha que pacto com o diabo é o quê? Você ir lá num centro, num terreiro de magia e fazer um acordo? É uma espécie de, mas não é só aí não. Pacto com o diabo é toda vez que você se rende à corrupção para ter algum objetivo no mundo realizado. Você sabe que trabalhando dignamente, cobrando preço, minha cadeira está andando, cobrar um preço acessível pelo seu trabalho, que seja honesto para as pessoas, para você, que não seja nada abusivo, você sabe que vai demorar um pouquinho mais, né? Você prosperar. Você acumular uma quantidade X, se esse for o seu objetivo. Então, para você chegar aqui mais rápido, você vai ter que aumentar seu preço. E muitas vezes você vai fazer esse aumento de preço ignorando a realidade do seu país, das pessoas, o tipo de produto que você trabalha, principalmente se for espiritualidade. O que importa é que eu tenha. Não importa se você pode pagar ou não. Meu produto é bom e você tem que pagar o que eu acho que você tem que pagar. Acabou. Porque é o valor, é meu valor de mercado. Tá. Aí tem um outro critério. Se eu vender um produto, principalmente na espiritualidade para você, dizendo que você vai trabalhar para expandir a consciência, você vai ralar o tchan também, para chegar lá, quais as chances do produto ser atraente? São menores do que se eu disser que se você comprar o meu curso, o dinheiro vai correr atrás de você. Olha, não é mais interessante? O dinheiro vai correr atrás de você. Quantos vão comprar esse curso? Quantos realmente vão ver o dinheiro correndo atrás? Nenhum. Porque o dinheiro não corre atrás de ninguém. Você faz dinheiro. Você cria. Ele não corre atrás de ninguém porque ele é uma moeda de troca, ele não tem perna para sair correndo atrás de ninguém. É uma estratégia de marketing para vender.
E aí a pessoa compra, o dinheiro não corre atrás, eu gasto um burro do dinheiro, minha vida não mudou coisa nenhuma, e o fulano que vendeu o curso se corrompeu porque tem um objetivo financeiro, está realizando os sonhos dele materiais, está conseguindo tudo que ele quer. E vai dizer que ele consegue tudo que ele quer porque ele acredita naquilo que ele diz. E que você também tem que acreditar e tem que fazer o curso para chegar lá. Então, toda vez que você corrompe valores da cosmoética, quais são os valores da cosmoética? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você está fazendo uma negociação com o seu próximo que você não gostaria que fizessem com você, não foi ele que falou? Assim façam aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Ou pelo menos não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse para você. Se o que eu estou fazendo para o outro, eu jamais gostaria que fizesse, você gostaria, o seu produto, aquilo que você vende, é algo que você compraria? Você gostaria de ter um vendedor como você é para o seu cliente? Agora, quando você se corrompe para dar o jeitinho nas coisas, você está adorando o diabo. Você está selando um pacto com o diabo. Jesus censurou o diabo. Somente ao Senhor adorarás e servirás. Portanto, que toda a nossa ação na nossa vida material, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida sexual, tudo seja dentro dessa cosmoética. Aí sim, eu não cairei em tentação. Se eu entender que eu estou no mundo, mas que eu não faço parte dele, e para não fazer parte do mundo, eu não devo jogar o jogo do mundo. Gente, é simples. Para não fazer parte do mundo, eu preciso jogar o jogo do reino de Deus. Se eu jogar o jogo do mundo, automaticamente eu faço parte do mundo. Eu já me contaminei, eu já me corrompi. Qualquer que seja o seu objetivo, se você jogar o jogo do mundo, você vai se corromper. Quando você joga o jogo da luz, você também trabalha, se esforça, faz tudo o que se requer na sociedade como qualquer outra pessoa, mas jogando limpo, com tudo e com todos, não só no sentido de comércio, mas de relações. Você não vai fazer com o outro o que você não queria que fizesse com você. Você não vai trair porque você não quer ser traído. Você não vai mentir porque você não quer ser enganado. Você não vai passar a perna porque você não quer que façam isso com você. Você vai tratar com gentileza porque você não quer ser maltratado. Esse é o jogo. Faça com os outros, em qualquer contexto, do modo como você gostaria que fizessem com você. Esse é o jogo da luz. E Jesus não aceitou. Não quero. Claro, a personalidade de Jesus é o quê? Ele queria, obviamente, ser o rei de todos, ajudar a todos, mas o preço era esse. Para ser o rei na Matrix, era esse, era jogar o jogo do diabo. E ele jamais ia fazer isso. Jamais. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Adianta? Sabe por quê? Isso vai passar. Essa vida vai passar. Essa vida vai passar. E quando ela passar, vai restar o quê? Você vai ter orgulho do que você construiu do outro lado, quando você perceber que a sua riqueza, que tudo que você quis ter, foi às custas de enganar as pessoas, de mentir para as pessoas, de se aproveitar das pessoas? É esse o galardão que você quer levar com você? Porque as suas obras testificam a seu respeito. A qualidade da árvore é medida pelo fruto. Se o seu fruto for mau, a sua árvore também é.
Você quer chegar do outro lado com o que no seu cesto? Ah, consegui a BMW, consegui a Mercedes, consegui a mulher dos meus sonhos, consegui os diamantes, as mansões, consegui ser uma pessoa de reputação na internet, consegui tudo aquilo. Qual foi o custo? Corrupção? Jogar o jogo do diabo? Será que vale a pena? Você quer chegar do outro lado para descobrir? De nada adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Convém que ele mantenha a sua alma e com ela e nela ajude o mundo, prospere no mundo. Seja uma pessoa que atue no mundo, mas só vale a pena se for a partir da alma. Se o preço é perder a alma, se o preço é pacto com o diabo, é corrupção, então não vale a pena. Porque eu não quero ser uma árvore má que dá maus frutos. Eu quero ser uma árvore boa. Eu quero que os meus frutos realmente alimentem as pessoas. Eu quero que os meus frutos ajudem as pessoas. Porque eu vou ter orgulho do que eu levei se eu plantar o bem. Porque é somente isso aqui, ó, aqui dentro, que vai comigo depois aqui. Todo o resto vai ficar. Então não é o que você conseguiu. É o motivo pelo qual você conseguiu, são os valores através dos quais você conseguiu, é o que você construiu internamente para conseguir, é isso que vai valer a pena ou não depois que você sair daqui. A pergunta que eu faço para vocês: quem vocês são em Deus? A resposta dessa pergunta vai determinar tudo. Quem você é em Deus? Por que Jesus resistiu a todas essas tentações? Porque ele sabia quem ele era em Deus. E você realmente só vai resistir às tentações quando de fato souber quem é. É isso que eu quero que você descubra nos nossos encontros aqui. Quem você realmente é em Deus. Porque quando você descobrir isso, você vai transcender totalmente. Vai estar no mundo, mas não vai ser do mundo. E que nesse caminho a gente se encontre com Cristo em Jesus e também com Cristo em nós. Nisso vai estar a resposta. Quero aproveitar, pessoal, para convidá-los de novo para o nosso minicurso lançado recentemente, Tome Posse da Sua Vida, que é uma frase que foi uma buleusada de Atena, necessária para que eu crescesse. Essa frase virou um minicurso com 2 aulas incríveis que vão te ajudar a entender o porquê que você não está conseguindo mudar a sua vida, por que sua vida não tem sentido, por que sua vida não tem alegria, por que não manifesta, por que seu poder não flui, porque você não tomou posse de você. E você sabe que tomou posse da sua vida quando você está feliz com as suas escolhas. Se você não está feliz, não tomou posse. E outra, será que realmente é você, o você mesmo que está fazendo as escolhas da sua vida? Ou é um programa, ou é uma outra pessoa, ou é um trauma, ou é uma crença? Para descobrir isso, mini curso Tome Posse da Sua Vida. Aulas incríveis, temática incrível, metafísica, psicanálise, autoconhecimento, para que você aprenda a tomar posse da sua vida. Porque quando você tomar posse da sua vida, você vai perceber. Quando esse eu tomar posse de verdade, quando você trabalhar tudo isso que está nublando a sua consciência e as suas ações, aí sim a coisa vai ganhar brilho, os caminhos vão se abrir, tudo vai fluir muito melhor para você, pessoal. Gratidão por essa primeira palestra. Curta o vídeo se vocês gostarem, compartilhe, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos,
Ative as notificações conforme orientado abaixo. Informações sobre nós, nosso trabalho, viniciusfrancis.com, e também me sigam nas redes. Beijo, gratidão. Tchau, tchau.